A Assembleia de Deus Central, em Nova Friburgo, apresenta Momentos com Deus. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês que estão nos assistindo agora. Estamos começando mais um programa Momentos com Deus. Programa feito para abençoar a tua casa, a tua família. Que coisa boa, né? Como o Senhor tem nos abençoado. Já quero aqui agradecer a todos vocês pela audiência, pelo carinho, tem nos permitido entrar na sua casa. E eu tenho certeza absoluta que você tem sido abençoado, como nós também temos sido abençoados aqui. Deus tem falado poderosamente através desse programa. Hoje não vai ser diferente. Mas antes de começar o programa, eu quero fazer um convite. A nossa igreja está situada ali na rua Mato Grosso, número 9. Nós temos o culto de adoração e louvor ali a partir das 18h30 no domingo. Você é nosso convidado. Vem estar conosco ali adorando o Senhor, né, ouvindo a palavra do Senhor e na comunhão. Né? Que coisa boa é a comunhão. Então eu quero já te convidar. Assembleia de Deus Central em Nova Friburgo. Também nós temos hoje um tema muito importante. Né? Um tema que vai mexer com você, vai mexer comigo. O Senhor já tem tratado conosco e com certeza Ele vai falar de maneira profunda hoje, na sua vida e na minha vida. Para isso, eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia. Aí aonde você está, já vou falar do tema daqui a pouquinho, mas eu quero que você abra a sua Bíblia aí em Eclesiastes, no capítulo 3. É algo muito interessante que Deus vai tratar conosco. Você que está em casa aí, pega a sua Bíblia. Eclesiastes capítulo 3, verso 1, diz assim: tudo tem seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Que palavra maravilhosa. É isso aí. Nós vamos falar a respeito do tempo. Nós vamos falar a respeito de pais e filho, né? Filhos. Será que nós temos ensinado os nossos filhos no tempo certo? Nossos filhos têm recebido tantas informações. Será que é o tempo certo deles receberem? Será que eles estão sabendo lidar com isso? E para isso, para que nós possamos falar um pouquinho a respeito desse assunto, eu convidei aqui uma pessoa, uma irmã abençoada, amada, nossa, uma mulher que já trabalha na área da pedagogia há muito tempo, né? A irmã Norma. A irmã Norma, ela é pedagoga, pós-graduada em orientação educacional. Além do mais, trabalha já há 26 anos, né, irmã Norma? Isso. Na atuação do magistério, tanto público como privado, não é isso? Isso mesmo. Seja bem-vinda, querida. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez nessa gravação, que pra gente é um orgulho, porque a gente está aqui para trazer a palavra do Senhor e conversarmos um pouco sobre essa experiência que a gente tem na área de educação, de formação de pais e filhos, orientação às famílias, né? E vai ser sempre um prazer estar aqui presente com você. E isso é muito importante. Talvez você esteja aí na sua casa preocupado, meu Deus, como está difícil criar filho. Hoje em dia a gente comenta muito isso, né, irmã Norma? Como está difícil criar filho nessa geração, nesse tempo, as coisas estão complicadas. Mas tem algumas coisinhas que a gente pode mudar. A gente vai aprender muito isso. A irmã Norma, ela tem vasta experiência nessa área, né? E ela vai compartilhar conosco através da palavra de Deus, porque nós somos guiados por ela. O que nós podemos fazer, atitudes que nós podemos tomar, como podemos mudar esta realidade. Deus, com certeza, vai nos abençoar. Então, eu vou te dar um tempinho só para vocês se preparar para poder ouvir esta palavra. Talvez você hoje, é tudo o que você precisa. Você está aí desorientado na sua casa, não sabe o que vai fazer com seu filho. Vamos falar um pouquinho a respeito disso? A gente já volta.
Amém. Glória a Deus. Bom, nós já falamos aqui um pouco a respeito do que nós vamos falar. Nós lemos aqui Eclesiastes capítulo 3. Nós sabemos que quando Salomão escreve o livro de Eclesiastes, já estava bem velhinho, né, Norma? Eu vejo assim, imagino ele parado, analisando, tanto é que no capítulo 2 ele fala que ele começa a analisar tudo que ele fez, né? Tudo que ele conquistou na vida, ele foi um homem muito próspero, né? Tudo que ele conquistou, ele começa a olhar, ele reparou que tudo isso era vaidade, ou seja, vaidade no original, que significa vapor, tudo isso passava, né? Tudo isso não tinha tanta importância como ele achava quando era mais novo, né? E aqui ele começa a nos dar uma grande lição, ele fala que para tudo tem um tempo determinado. Na área, né, que nós estamos conversando hoje sobre pais e filhos, você como educadora, quero te perguntar uma coisa. Tudo tem um tempo determinado, né? Para todas as coisas debaixo do céu. Você acha que os pais de hoje não se preocupam muito com isso? Por exemplo, os filhos pequenos têm acesso a informações que não deveriam ter, né? Hoje a internet é algo que tem entrado na vida dos nossos filhos muito cedo, né? Através do celular, as crianças têm acesso tanto a desenhos violentos, a filmes violentos, até a pornografia. Isso. Nós vemos que isso ocorre, né? E eles sem estarem preparados para receber essa informação. Uhum. Então, o que você acha disso, a respeito disso? Nós sabemos hoje em dia que a educação de pais e filhos se torna cada dia mais difícil. Por quê? A modernidade tem trazido para os nossos dias situações complicadas de educar. As crianças novas, muito cedo, estão tendo acesso a informações que já são dos adultos. E muitos pais não têm noção do quanto as influências negativas permeiam a nossa casa. Porque é através da TV, através de um jogo, através da brincadeira livre que ele tem acesso à internet. Então, os assuntos que são mais avançados, que dependem de uma certa maturidade, estão chegando muito cedo. E a gente vê que essa permissividade de acesso livre a alguns assuntos, eles acontecem naturalmente, porque a comunicação, ela vem através da mídia. Então, seja TV, rádio, toda a área de mídia, de internet e tudo mais, ela tem difícil liberdade de acesso. Então, o que acontece? Os pais, por falta do tempo e por falta de ausência na casa, ou por estarem distantes daquele momento ali deles, por estar executando outras tarefas, acabam permitindo que a criança tenha acesso a essas informações. A correria do dia a dia faz com que essa criança tenha acesso. Porém, essa permissividade tem trazido para o futuro dessas crianças estragos consideráveis. Na moral, no caráter, na personalidade, nas atitudes, nos hábitos. Então, o que a gente percebe? Possibilita as crianças muito cedo a ter contato com assuntos e temas que nos preocupam. Por quê? Pornografia. A gente fica pensando, pornografia é coisa de adulto, mas hoje os desenhos estão permeados de pornografia. Hoje os desenhos, as imagens de jogos estão permeados de pornografia, né? Do mesmo modo a gente fala de violência. A gente fica pensando, desenho animado não gera nada negativo. Desenho animado não vai trazer muita problemas com a violência. E nós aqui temos uma vasta experiência com relação a desenhos e percebemos que, tipo assim, vamos pensar no desenho do Tom e Jerry, que é simples. Um desenho animado antigo que tem até hoje. E o que a gente percebe no desenho do Tom e Jerry? Uma briga constante entre um rato e um gato, onde ele cria situações para pegar esse rato. Seja perseguições de raiva, porque ele é contrariado o tempo todo por causa daquele rato. O rato provoca a ira. E você percebe nesse desenho que a atitude do gato é matar. É matar. É criar ciladas para pegar o rato e matar. Ah, mas é um desenho sem sentido, coitadinho. Criança é criança. Mas criança não separa a realidade da fantasia. Para ele, o que ele está vendo ali é uma realidade. E ele traz para o dia de hoje, porque se ele ver o outro fazendo, ele também pode fazer com o amiguinho no colégio. Então, isso é um exemplo do desenho, que tem vários desenhos. Tem o Pernalonga,
A gente sabe também que é uma luta constante aquele ser que vai querer pegar ele, matar, ou vai dentro do buraco para pegar ele no buraco. Tem vários desenhos, tá? E os jogos? Você não imagina o que o seu filho está jogando. Você não imagina aquele joguinho de Nintendo, ou um joguinho de videogame, ou mesmo aquele da internet, como é permeado de violência. Brincadeira, mas é uma arma de brinquedo. É de brinquedo, mas é uma violência. E o que acontece? Fantasia e realidade. Criança não tem separação do que é uma fantasia e realidade. Nós estamos vendo nos Estados Unidos como tem sido marcante a violência entre jovens e adolescentes e crianças. Por quê? Contato com a arma, facilidade. Fantasia, realidade. Eu estou no mundo real usando meus elementos da fantasia e aquilo mata de verdade. E a gente vê violência, promiscuidade, prostituição. Acontece na infância e na adolescência por causa do acesso livre a brincadeiras, jogos, desenhos animados, que nós, na nossa sala de casa, estamos permitindo a criança ter acesso cedo. Então você fala assim, mas é muito inocente, ele está ali sentado vendo televisão, quietinho, desenho animado, eu estou envolvido lá. Mas a ONU, aí isso é um estudo que a gente já tem aqui do acesso à ONU. A ONU fez um estudo em 2000, dizendo que a criança brasileira que assiste 2 horas diárias de desenho está exposta a 40 cenas de violência explícita. 2 horas diárias. 40 cenas de violência explícita através de desenho. Isso eu estou falando de desenho. Criança vê outras programações. E as outras programações também estão permeadas de violência e de outras situações de imagem. Então, criança não separa fantasia de realidade. Então, voltando à sua pergunta, hoje em dia, os pais estão desconhecendo o quanto é perigoso a influência de algumas circunstâncias na nossa casa. Eles não estão prevendo as consequências no caráter, na personalidade, nas atitudes e hábitos dessa criança no amanhã. Aí depois, na frente, a gente vai falar um pouquinho sobre o adolescente. O adolescente de hoje, o jovem de hoje, era a criança do ontem. Era aquela criança que estava sendo formada. Então, enquanto não se tem, eu não tenho trabalho com meu filho, eu não tenho dificuldade com meu filho, porque ele fica quietinho ver televisão, ele vai lá, joga o joguinho dele, e aí ele está sendo formado. Quem está formando o caráter é você, pai? É você, mãe? Não. É a TV? É o jogo? É o desenho que está formando personalidade, caráter, hábitos e atitudes. Enquanto, na palavra de Deus fala que a gente deve instruir o menino do caminho que deve andar. A gente tem que dizer o sim e o não. A gente tem que dizer o que pode e o que não pode. Qual o certo deveria? O pai está junto assim, olha aquilo ali, está certo. Você acha que aquilo ali está certo? Não, aquilo ali ele está fazendo uma maldade. Isso não deve acontecer. Questionar a imagem. Não é proibir de assistir. É interpretar aquela cena, questionar e conversar sobre realidade. O que pode, o que não deve. E isso não acontece. Então o conhecimento vem, ele fica para a criança, ele vê aquilo como real e vive aquilo no dia a dia dele. É interessante, você falou agora há pouco, e isso é um alerta. Irmã, olha, Deus está falando de maneira profunda aqui, está trazendo um alerta a nós pais. Eu sou mãe. E como a gente aprende. Realidade não é uma brincadeira. É coisa muito séria. Você falou algo aqui que me chamou a atenção. O tempo. Os pais não estão tendo mais tempo. Então, eu vou à minha segunda pergunta a você, que me chama a atenção. Porque às vezes a gente coloca os filhos lá em frente de uma televisão, porque a gente não está com tempo. Deixa ele lá, está quietinho lá. A gente está tão distraído com tantas coisas que a gente pensa, que a gente está preocupado no nosso dia a dia, que a gente nem percebe o que eles estão vendo. A gente nem analisa o que eles estão vendo. Está lá, está sentado. E aí me leva a segunda pergunta, Norma, que assim me chama muita atenção. Você não acha, porque você falou sobre educar o seu filho, essa responsabilidade pertence a quem? Aos pais. E os pais estão delegando a terceiros, né? Isso. Aí o que acontece? Você não acha que os pais estão fugindo dessa responsabilidade? Deixa ele lá distraído, porque eu não preciso ensinar, eu não preciso educar, né? Isso mesmo. As consequências hoje em dia, no mundo atual, é de carregar o pecado original, né? Infelizmente, nós estamos com uma humanidade doente, porque pais formando os filhos mal formados, os filhos formando os seus filhos mal formados e assim vai. É uma consequência de erro. E, infelizmente, nós temos assim, sabemos que
A Bíblia é clara quando diz que a responsabilidade de educar é da família. É do pai e da mãe. Já temos família destruída, onde tem só mãe, né? Já começamos por aí. Ou às vezes nós temos nem pai nem mãe, são os avós. Transferência de responsabilidade. Então, a destruição da família tem sido um dos primeiros elementos negativos nessa falta de formação da educação da criança. A família, a estrutura base, onde a Bíblia fala que a família é o princípio de todas as coisas, a gente sabe que o mundo começou com uma família. Porém, diante dessa falha toda, ainda temos a falta do reconhecimento dessa responsabilidade. Porque do momento que a família se propõe a casar e depois tem seus filhos, você tem que pensar nas responsabilidades que isso atribui ao casal. O casal sabe que a partir de hoje eu não sou eu e minha esposa, não sou eu e meu marido. Somos nós na educação de alguém. Então, essa educação dá trabalho, dá muito trabalho, porque você tem que se dividir no tempo com as coisas e obrigações do dia a dia, que é o marido é prover, que também cabe a ele educar, tá? E também a esposa, que é cuidar do lar, trabalhar fora muitas vezes e também educar. A educação sempre está aliançada a todas as tarefas e exige tempo. E a gente fala hoje muito no dia a dia a falta do tempo. A família não tem tempo, a mãe não tem tempo, o pai trabalha fora, tem que sustentar a casa. Mas hoje eu digo e volto a falar, hoje se pode dar menos tempo cronológico, falando, a gente fala em horário, em tempo real, e dar qualidade ao tempo que a gente dá. Então, se você senta todo dia um pouquinho, conversa, pergunta como foi o seu dia, questiona algumas situações que ele viveu, pergunta de uma coisa que ele assistiu, ou para com ele para ver um desenho, você está dando qualidade. Você tem que ficar às 24 horas, 12 horas, 7 horas, 3 horas, 2 horas. Não, é o tempo de qualidade que você dá todos os dias aos seus filhos. Então, é nessa consciência de responsabilidade e obediência, porque a palavra de Deus, que quem educa é a família, instrui o teu filho no caminho que deve dar. A palavra é muito clara quando diz isso. Então, se é instrução que a gente tem que dar ao filho, é negação da responsabilidade quando o pai falta fazer isso. E o que a gente tem percebido? Eles não se dão conta que os estragos que vão vir lá na frente, como eu falei, no caráter, na personalidade, na ação das ações das crianças conscientes lá na frente, é em cima da falta da instrução. E a gente fica falando, mas os pais hoje falam que perderam a autoridade, que eles fazem o que quer. Porém, vamos pensar, a gente ensina disciplina depois que a criança errou? Ou a gente tem que ensinar no dia a dia? Se ele aprende dia a dia o que pode e o que não pode, quando ele erra e você diz não, esse não vai ser a primeira vez que você está dando. Você já orientou lá atrás. Então você só vai cumprir um processo de disciplina. Você vai exigir algo. Eu sempre falo, dizer não machuca. A gente fala em violência doméstica, bater, dar surras. E eu vou falar, eu sou de uma geração que até apanhava. Mas ao apanhar era diferente. Não era igual o de hoje, que o pessoal violência com violência. Agora, eu digo que disciplinar é ato de autoridade. É atitude na fala, impostação de voz. É dizer não, manter-se firme no não. É saber dizer agora não, depois a gente conversa. E você sentar e depois conversar. E limitar um tempo, marcar um momento para ele fazer aquilo. Proibir nem sempre é a solução. Você não tem que dizer não proibindo, mas estabelecer regras. Dizer agora não, daqui a pouco te deixo meia hora, você pode ficar um pouco, amanhã você faz suas tarefas de casa, você já arrumou sua cama, você já fez isso, ele tem que ter tarefas em casa. Ele tem que ficar no jogo o tempo todo? Ô Norma, e você falando aí sobre o dizer não, até dizer não, explicar o porquê tá dizendo não. Não, pronto, acabou. Não é o não pelo não, mas é a consciência do não. Por isso que eu falo de comunicação aberta, falo de diálogo. Porque a criança tem que entender que no dia a dia, todo lugar tem regras. Todo lugar que você vai, você tem um jeito de entrar, o jeito de sair, a maneira de entrar, a maneira de sair, hora para pegar, hora para sair. Você tem que saber que as regras fazem parte da vida do ser humano. E você está criando um ser humano para viver no mundo de regras. E atitude, respeito e disciplina. Por quê? A disciplina nada mais é aprender a obedecer regras. E as regras, elas cabem para nos orientar socialmente.
Porque em casa ele é o ser individual, ele não convive socialmente. Mas ele saindo de casa, ele vai para a escola, ele vai futuramente para o trabalho e vai exercer relação social. Relação social envolve estabelecimento de regras e obediência às regras. Quantos adolescentes, jovens e adultos que às vezes não sabem obedecer regras, chegam atrasados no trabalho, não tem compromisso com o horário, tem sempre deixando de cumprir alguma tarefa, ser chamada a atenção do patrão, perde emprego por causa disso, de base. Então, hábitos, atitudes, formação de início. Então, a gente tem analisado que o tempo de qualidade, às vezes a gente fica pensando, é pouco tempo que eu dou meu filho, mas eu tenho dado qualidade ao meu tempo. É um pouco de conversa que eu tenho, mas eu tenho dado atenção ao meu filho. Eu converso, eu dialogo, eu pergunto o que ele fez, eu faço tudo novamente, eu reflito o que ele fez, que ele está assistindo. E voltando a falar, o não, como qualquer disciplina, o porquê que mamãe está fazendo isso? Por que papai está dizendo isso para você? É por isso, é por isso, é por isso. E é por isso que você tem essa consequência. Você está pagando agora uma coisa que você errou. Você errou, agora esse castigo vai ser por isso, por isso, por isso. Você vai ficar sem o celular. Por que eu vou ficar sem o celular? Porque você errou nisso, nisso. Lembra que a gente conversou? É tudo conversado. Então, existem disciplinas que têm a sua eficácia na constância. Então, tem conhecimentos que são precoces para a idade. Nós temos até, estava conversando há um tempinho atrás aqui, sobre a dificuldade que às vezes alguns adolescentes jovens entram numa conversa de adulto e acham só porque, mas eu sei o que é sexo, eu já entendo o que é sexo, e de repente acha que já pode participar de qualquer conversa sobre sexo. Mas será que ele está maduro? Será que ele teve os conhecimentos precoces, iniciais, do que é um relacionamento a dois? A vivência, o respeito, a convivência, o ceder, o obedecer, o estar submisso. Então, nem sempre o conhecimento precoce vai trazer libertação de mente, de alma. Por quê? Esse conhecimento precoce, biblicamente a gente sabe disso, né? Porque a Bíblia diz que a gente tem que receber o alimento pouco a pouco. Nós não podemos dar para um novo convertido um conhecimento vasto da Bíblia, porque vai dificultar o entendimento. Então ele tem que ser alimentado pouco a pouco. Então, da mesma maneira que a palavra de Deus, para nós que conhecemos a palavra, tem que ser pouco a pouco, o conhecimento social, o conhecimento de vida, o conhecimento dos temas que geram o nosso viver, também tem que ser no tempo certo. Por isso que a gente usou essa palavra de hoje, Roseliane, em Eclesiastes. Tudo tem o tempo certo aqui debaixo da terra, porque Deus fez tudo tão perfeito, respeitando isso. Porque o ser humano, ele não nasce pronto, ele não nasce adulto. Ele tem o seu momento para amadurecer, espiritualmente, mentalmente, fisicamente. Então, isso que é importante. Precisamos ter cuidado com aquilo que nossos filhos estão recebendo de comunicação e informação, para que isso, saber se isso é o momento certo para ele conhecer. E se ele já está tendo acesso através de algo, é momento de sentarmos, dialogarmos, conversarmos acerca sobre esse assunto. É verdade. A gente conversava aqui em off, né, um pouco antes de começar o programa, estava conversando com a irmã Norma, porque eu percebo, né, como mãe, que os pais eles estão um pouco coagidos, né, Isso. pelos filhos. Você vê que hoje um adolescente, ele faz o que quer. É verdade. Ele decide a vida dele do jeito que ele quer e o pai às vezes não tem nem opinião, né, não pode nem Isso. falar, né. Isso. Você acha que esse comportamento hoje como ser mudado? Isso aí a gente começa, a gente estava trocando ideia e eu acho que vale a pena a gente esclarecer. O adolescente hoje quer fazer o que quer, porque está muito na natureza do adolescente. O adolescente está numa fase de ganhar o interesse de ser autônomo, mandar no seu próprio nariz, controlar as suas vontades. Isso é a natureza do ser humano. Chega uma certa idade, a gente quer agir por conta própria. Só que ele ainda não tem maturidade para assumir certos compromissos. Mudar esse comportamento não é tão fácil, porque você está trabalhando com ele numa fase que ele já está querendo ser autônomo. Porém, nós temos que tem duas diferenças. Quando a criança é trabalhada desde pequenininho com hábitos, atitudes, com regras, seguindo, obedecendo, tendo conhecimento, diálogo, ele é um adolescente diferente. Porque ele vai querer fazer o que quer,
mas ele tem um conhecimento já de base, de orientação familiar, saber entender que é o momento que eu vou saber dizer que eu não vou poder fazer, é o momento que eu tenho que esperar. Ele vai ter conflitos com o pai, com a mãe? Vai. Não fica pensando você, porque filho meu, que eu tenho um filho de 18, vai fazer 18 agora em novembro, que a gente não tem problemas. A gente tem conflitos, questionamentos, situações que ele bate um pé querendo sair de casa, às vezes fazer alguma coisa. Tem, isso acontece. Só que é mais fácil, vamos botar assim, de amenizar a situação, de dialogar, deles aceitarem as situações que a gente estabelece. De outro modo, quando a gente de pequeno não orienta nossos pequenos filhos nessa conduta de regras, ele já vai bater o pé e vai fazer, faço e aí, quero ver você não deixar. E outra coisa, aí a Roselene falou bem, os pais estão acuados. Se eu não deixar, meu filho vai sair de casa. Se eu não deixar, meu filho vai ficar um dia sem vir em casa. Se eu não deixar, meu filho vai fazer uma besteira. Então, o medo dos pais, por medo, por coação, os pais cedem. Cedeu uma vez, o que acontece? Difícil dizer não depois. Aí a Roselene pergunta, tem condições de mudar esse quadro? Eu creio que pelo sangue de Jesus, pelo poder que há em nome de Jesus, eu creio que não há nada que não possa ser mudado. Porque quando a gente crê num Deus que é poderoso, que é capaz de mudar a história de uma pessoa que é morta e hoje vive, o milagre de Deus é possível mudar toda essa circunstância. Só que não é uma tarefa muito fácil. Depende de uma mudança de hábito e atitude nossa. Pai e mãe precisam refletir sobre os seus relacionamentos, precisam pensar que pai, que mãe sou eu, que maneira que eu estou agindo, que ações que eu estou tendo, para depois querer mudar o filho. Porque o filho vê o exemplo no pai. O meu pai vai querer me dar ordem, se ele não faz isso, se ele maltrata a minha mãe, se ele destrata, se ele faz isso. Então, diante disso, eu quero deixar bem claro para vocês. Hoje é possível, através da palavra de Deus, fazer a mudança na nossa família. Desde que a gente pense assim, é hora de eu mudar a minha vida. Eu quero mudar e eu vou fazer a diferença no meu filho. Oração. Oração. Busque em Deus em oração. E atitude. Carinho, amor. Chegar e conversar, filho, eu te amo. E começar a dialogar. E trazer ele à luz as coisas que estão erradas. E com essas questões erradas, começar a falar, filho, eu infelizmente agora vou ter que dizer não para você. Eu errei, não ter te proibido antes, mas agora eu vou precisar fazer. E tomar a rédea da situação. Agora, é possível mudar? Para Deus tudo é possível. Amém, que maravilha. Guarda esse conselho no teu coração, pai. De repente você está aí pensando, meu Deus, eu não sei mais o que fazer com meu filho. É possível mudar. Tenha fé. Mude de atitude, foi o conselho que a irmã Norma deu aqui. E eu quero pedir à irmã Norma agora, nós já estamos encerrando o programa, que ela venha orar por você. Por você aí na sua casa, para que Deus realmente te dê sabedoria. Irmã Norma, esteja orando nesse momento. Amém. Senhor Deus, nós estamos nesse momento, Pai. Obrigado. Pedindo a Ti, sem a Tua intervenção, Pai. São tantas famílias que carecem da Tua presença neste momento, Pai. Pedindo uma direção com relação à educação dos seus filhos. Senhor, quantos adolescentes estão desorientados, precisando de uma direção do pai e da mãe. Pai, que possamos, Senhor, ser compactados, implantados e empaquetados com o Senhor Deus, através dessa atitude, para que possamos mudar a história dos nossos filhos. Pai, queremos te pedir a orientação, a tua sabedoria, Pai, diante das nossas atitudes. Consciência daquilo que nós estamos fazendo, Senhor. Muda a história desse casal, muda a história desse lar, muda a história desses jovens, desses adolescentes, dessas crianças que precisam da tua mão. Pai, nós te honramos, te agradecemos, porque sabemos que a tua palavra, nada pode deixar em vão na tua palavra. Nada fica em vão. Por isso, Senhor, nós entregamos, Senhor, essas famílias em tuas mãos. Pedimos a tua direção, Espírito Santo, para que possamos mudar nossos hábitos e nossas atitudes em casa. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, você não vai levar bens materiais para o céu, mas você pode levar seus filhos. E até o próximo programa, Momentos com Deus.